Brasil, que foi esse episódio 7? Se esse é o 7, imagine o 8. Como assim? O que está acontecendo nessa série? Eu acabei de voltar da Alemanha. Gente, eu fui convidada pela Netflix para fazer entrevistas de 1899 e recebi autógrafos do Boi da Yanti e conversei com eles. Em breve vai sair as entrevistas aqui pra vocês. Eu conheci todo mundo quase do elenco, tirei foto com todo mundo, põe na edição, gente. Sério, eu estou muito feliz. Muito obrigada, Netflix, por essa experiência incrível. Vou trazer vlog também, vou trazer tudo aqui pra vocês. Mas antes eu tinha que ver os 2 episódios finais, então aqui estou pra gente começar a falar desse episódio 7, que foi muito mais focado no Daniel, um pouquinho mais do ponto de vista dele. Então, se você tá gostando desses vídeos, deixa o seu like, comenta aqui, manda pra um amigo e bora. O episódio começa numa visão meio flashback ali do Daniel e da Maura transando. E eles estão num quarto super grandão que inclusive parece que não é um quarto, né? Parece um outro tipo de ambiente ali. Inclusive, tem um flash dela antigo tocando no cabelo, ali, aquela coisa meio transante, lembra? Que tinha uma mão com aliança? Então, era essa cena aqui. Os dois parecem que são muito felizes juntos, o Daniel fala que a ama, que pra ela nunca esquecer disso, e os dois conversam sobre as diferentes perspectivas que eles têm sobre a realidade, e cada vez mais a série mostra que ela é sobre isso, né? Nesse episódio a gente tem a confirmação que é tudo uma simulação, que lá no episódio 5 a gente já tava supondo isso. Então é isso, né? O que é a realidade? É a simulação? É a realidade? Ou é a verdade? Cara, isso é muito Matrix, né? Eu só lembro do Cypher comendo aquele bife, né? É melhor comer o bife na simulação ou é melhor viver comendo um mingau horroroso na realidade? Fica aí, eu quero saber de vocês o que vocês prefeririam. Mas pelo visto, no caso desse navio aqui, não está muito divertido viver nessa simulação, não é mesmo? Mas enfim, voltando. Então a Maura, como médica, ela acha que a realidade é tudo no cérebro, a mente vivenciando estímulos. Já o Daniel acha que é o toque, é o contato, e aí é legal a gente ver a diferente perspectiva de cada um. E a gente vê que o Daniel é o último romântico, né, gente? Ele é muito fofinho. Aí a Maura fala que está com fome, né? Depois de transar, ela ficou com fome, aí ela levanta pra sair, e aí ele fala, nunca se esqueça. E ela diz, jamais. Só que não, porque ela já esqueceu, né? Então, fake news. E depois que ela sai, começa uma sirene e uma voz dizendo, iniciando o desligamento. E aí ela vai atrás, anda por aquele lugar onde o Henry tava com o imediato lá no episódio passado, onde tem a pirâmide e tá tudo cheio das turmalinas lá. E aí o Daniel vai andando e dá pra ver o hospital ao fundo e tem umas coisas no céu que parece que tá dando um curto-circuito, né? Que a simulação já tá perto do desligamento, tá falhando esse negócio aqui. Aí o Daniel vê a roupa branca que a Maura tava usando, né? E ele acorda da visão. O Daniel acorda lá no quarto 1011 do hospital, onde a Maura tinha trancado ele no fim do episódio passado. E ele diz que o desligamento começou e que não tem muito tempo até todos morrerem de novo. Ele pede o controle remoto dele e ela não dá e vai embora. Ele tenta encontrar um jeito de sair de lá, ele entra por um buraco cheio de cabos e ele consegue sair num lugar ao ar livre que tem um escapulário no chão ali, aquela cruzinha. De quem que estava usando essa cruzinha, gente? Era o Ramiro. Então, o que eu tô supondo? Que ele tá passeando pelos cenários de cada um. O cenário dos outros participantes ali do navio, né? Da simulação, pelo visto. Então, ele entrou ali no cenário onde aconteceu alguma coisa com o padre que, né? Foi pro saco e o Ramiro roubou o lugar dele. O Daniel anda até um poço, entra, enquanto o Harry tá assistindo tudo ali pela TVzinha. E a primeira coisa que eu pensei, gente, será que o Henry viu eles transando? O Daniel transando com a filha dele? Tudo bem que era uma visão, mas será que as visões estão dentro da simulação? Será que ele tá vendo que tá dentro da visão? Não sei. E aí pelo poço ele chega num lugar frio e tem uma foto da Estátua da Liberdade, ou seja, o cenário do Olek. E aí tem um rastro de sangue que vai até uma caixa d'água lá, um negócio. E assim, não sei o que rolou aí, mas será que o Olek também tem alguma coisa a ver com morte, como a gente tava falando, né? Que todos os personagens tinham alguma relação com a morte? Estou curiosa, preciso saber. Urgente aí na segunda temporada, se é que isso vai fazer sentido até o final dessa série, né? Mas enfim, quero saber. E o Daniel vai que vai, né? E ele chega de novo na região perto do hospital e abre uma entrada no chão que leva ele para um quartinho infantil e o menino tava escondido ali. E aquele ali é o cenário da Maura. Então, se ela tem um filho, faz sentido que, sei lá, no cenário dela tem um quartinho pro filho dela, né? E resumo, gente, o Daniel e a Maura, então, eram casados e tiveram esse menino aí como filho deles. O Daniel diz que o menino tava certo, que eles nunca chegaram tão longe, e o menino pergunta se ele encontrou o código e ele faz que não. Pergunta se encontrou a mamãe e o Daniel diz que ela ainda não se lembra, mas que eles vão tirá-la desse loop uma vez por todas. Então, repetindo que eles estão nesse loop, ou seja, isso já aconteceu diversas vezes e realmente é a primeira vez que eles estão chegando mais longe de quebrar
né, esse ciclo. E, gente, o povo de Dark é viciado, né? Boiante, viciados em ciclos, né? Toda vez isso, todo dia isso. E aí o menino dá a aliança pra ele e diz que ela vai acordar dessa vez, então provavelmente essa é a aliança da Mora. Enquanto isso, a Mora chega no navio, tá uma puta tempestade, vai começar a acontecer o Titanic aqui, né? Ela vê o livro dela lá da Kate Chopin, que eu contei lá no meu vídeo sobre o episódio 1, sobre o que é esse livro. E aí ela encontra o imediato, os dois se perguntam, né, cadê o capitão, tals? Ele pergunta do menino e ela faz que não sabe. E o imediato chega numa sala e ele pega um tablet. E agora que a gente sabe que é tudo uma simulação, ok, né? Mas, putz grila, eu já fiquei assim, como assim tem um tablet? Um tablet meio das antigas, né? Uma coisa meio doida assim. Enfim, tem uma planta meio 3D ali do navio, ele tá procurando o menino, né, que o Henry mandou ele achar, e ele finalmente consegue encontrar o lugar e manda uma mensagem nos códigos de triangulinho lá, provavelmente pro Henry. E aí aparece que o desligamento vai ser em menos de 30 minutos, que é provavelmente quando a simulação termina. Ele vai na cabine da Mora e desce pra pegar o menino e também olha pro livro da Kate Chopin. O que tem nesse livro, Brasil? Por favor, nos contem. E já que a gente falou da Mora e do Daniel, tem umas coisas interessantes aqui pra falar pra vocês sobre o número das cabines, porque a gente foi atrás de o quê? Numerologia. Porque nesse episódio aparece muito os números das cabines deles, que são 1011 e 1013. E existe um negócio chamado numerologia dos anjos, e bate muito com esses números, se liga. 1011, que é o número da Mora, é considerado o número do desenvolvimento pessoal e do despertar. O livro da Kate Chopin chama despertar, o que a Mora tá acontecendo tudo ali com ela é despertar. E esse número inclui também se atentar à própria intuição, sabedoria, para conseguir as pistas necessárias e seguir o caminho certo. Tem algo mais Mora que isso? Já o número 1013 do Daniel tem muito a ver com enfrentar obstáculos e se adaptar a mudanças para atingir a sua missão. É sobre saber lidar com coisas inesperadas e tirar o melhor da situação e conseguir crescer a partir disso. E assim, né, pelo visto, é realmente o Daniel tentando acabar com a simulação a todo custo. Não sabemos se isso realmente tem alguma coisa a ver com o Boiante, porque eu não tinha visto esse episódio, não deu tempo de perguntar lá pra eles, mas se não tem, parabéns, porque caiu muita coincidência. Bom, o resto da galera tá lá na sala do Leme, né? Eles estão desesperados achando que vão morrer. Eles estão parecendo aquele meme do Cebolinha, sabe? Assim, cada um correndo pra um lado, ninguém sabe o que faz. A Tove sugere eles irem encontrar a galera na Praça das Máquinas, lá nas fornalhas. A senhora Wilson esconde que ela tá com a mão preta toda podre lá, que ela encostou na turmalina porque foi curiosa, né? Parabéns. E ela diz que eles precisam encontrar o Ike e a Mora. Então eu fiquei na dúvida nessa hora se ela sabe da simulação, sabe? Porque ela ficou, precisa deles dois, preciso deles. Só que depois, mais pra frente, quando a Mora chega, a Mora não sabe o que é a turmalina, então acho que essa teoria foi pro lixo. E aí a Tove leva todo mundo pra fora. A Mora se toca que o Ike deve ter voltado pra memória dele e ela vai atrás do cara. Ela entra na casa e encontra a esposa dele, que fala em alemão, e a Mora não entende nada, né, sai correndo e volta pro navio. Ela entra na cabine do Daniel, 1013, e puxa a cama dele, encontra uma foto dela, né, que ele tava guardando ali com amor na carteira, e entra no duto. Ela chega no quarto onde eles estavam na memória lá do início do episódio, só que agora o quarto tá todo escuro, né, tá diferente. E ela começa a ter flashbacks dos dois transando e tal, e vê várias fotos deles com o filho, né, com o menino. Então, confirmando, né, reconfirmando que eles são uma grande família infeliz, porque eu ia falar feliz, mas não é tão feliz assim mais. O Daniel confirma que o menino é filho dele sim e que se chama Elliot. E a Mora tá confusa, porque os médicos falaram que ela não poderia ter filhos. E ele fala, meu amor, isso é uma memória implantada. E aí eu já buguei, porque eu falei, tudo que a gente assistiu de todos os flashbacks é memória implantada? Será? Não é possível que eles fizeram isso com a gente. Ela pergunta por que ela não se lembra de ter um filho. Poxa, né, eu me lembraria de ter um filho. E ele fala que ela quis esquecer, porque ela queria suprimir a dor. E lá no fundo, ele acha que ela se lembra. E aí eu já, assim, suprimir a dor, esse menino morreu, gente. E ele só existe dentro da simulação. Foi isso que eu pensei. Aí eles se beijam, tem vários flashes e tal. A Mora fala, isso não é real, tal. E o Daniel diz que eles todos estão presos ali, suponho que na simulação, e que é impossível saber se os estímulos do nosso cérebro são causados por uma realidade ou por um conceito, e aí ele confirma pra gente, meu amor, isso aqui é tudo uma simulação, isso aqui não existe, isso aqui é fake. Nesse episódio, o Daniel fala da caverna de Platão, então eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês sobre o mito da caverna, que foi criado por um filósofo muito fodão chamado Platão. O mito diz o seguinte, existia uma galera morando numa caverna e eles estavam aprisionados por correntes, e eles só tinham ali dentro a luz de uma fogueira. Só que o mundo lá fora estava acontecendo fora da caverna, então ficava passando gente, carregando
fazendo coisas, vivendo, só que eles estavam de costas, então eles só estavam vendo o que eram as sombras, as projeções, né, causadas da verdade, do que estava acontecendo lá fora. Um dia, um desses caras conseguiu se libertar dessa corrente, e primeiro ele achou tudo horrível, porque ele estava acostumado com a escuridão, então quando a verdade chega, dói, né, é ruim, porque tá tudo muita luz, ele até pensou, será que eu volto pra trás? Tá muito ruim isso aqui, mas ele falou, não, vou continuar. E aí ele foi, e aí que ele viu que a realidade não eram as sombras que eles estavam vendo nas paredes, eram as pessoas, tinha um monte de coisa ali rolando. E aí ele pensou, putz, pra voltar pra lá vai ser osso, hein? Mó treta pra voltar, mó longe. E ele falou não. Por quê? Porque ele sentia compaixão por quem tava ali aprisionado. E ele falou, meu, eu preciso contar a verdade pra eles. Só que todo esse mito diz que quando ele chegasse lá pra contar a verdade, ninguém ia acreditar nele. Porque todo mundo ia falar, mano, esse cara tá doidão. Como assim? Isso aqui não existe. Nada a ver. E isso tem tudo a ver com a série que a gente tá assistindo aqui, né? Os navios, tudo ali, essa história de navegação, de viagem, são todas sombras. Então, a verdade, quem tá procurando? O Ike e a Maura. O Ike, desde o começo, chegou pro Prometheus e ele, eu vou lá ver o que é esse Prometheus, eu quero saber o que é. Então ele é esse cara que tá saindo das correntes, né, da simulação, pra ele ver a verdade. Ele já tá curioso com a verdade. E a Maura também. Então a gente vê nesse episódio eles dois, que são os únicos que estão acreditando que tem algo lá fora pra ser visto, né? O que é, que não são as sombras, né? O que a gente vai descobrir lá fora. Então o Daniel tá explicando ali pra Maura que o que ela tá vendo são sombras na parede. E que ela tá achando que é a verdade. Então ela precisa olhar pro outro lado. E pra olhar pro outro lado, ela precisa acordar. Senão, daqui a pouco não vai ter mais nada pra ela acordar. E essa frase eu achei bem específica, né? Então, se eles não saírem da simulação, alguma coisa muito ruim vai acontecer lá na realidade. E, por consequência disso, a consciência dela vai ficar presa ali pra sempre nesse loop eterno, pelo amor de Deus. É legal até a gente pensar que o Henry, então, criou essa simulação com essas memórias falsas de propósito, pra parecer mais verdade. A sirene começa a tocar e o Daniel diz que precisa tirá-la dali antes que tudo recomece, né? Senão, de novo, começa o loop até ele chegar nesse ponto do episódio 7, gente, puta trampo. Eles voltam pro navio e ele explica que vão reiniciar a simulação e que tem um código que anula isso, que tá em algum lugar no navio, que a Maura escondeu e se obrigou a esquecer. Então ela dá um tilt, assim, um medalhão, gente. Um medalhão que tá desde o primeiro episódio, ela pega no medalhão, tem alguma coisa que esse medalhão tá aí, ó. Ele tem uma chave dentro, ela diz que não sabe o que abre, e que esse medalhão veio no envelope que enviaram pra ela, que ela acha que foi o Kieran, o irmão dela, que enviou. O grupo da Tove tá indo lá pras fornalhas, quando a Iben diz que não quer continuar, que Deus tá punindo eles. E a Dove dá um chablau nela, né? Fala, ó, para de encher o saco, você não tá ouvindo Deus, você tá doida, entendeu? Bora embora daqui, você vai morrer, tá doida? Mas o Anker incentiva a filha aí e ele fica com a Iben. Ele não quer abandonar a esposa, gente, que triste. Vocês choraram? Coloca aí nos comentários. E aí chegam lá nas fornalhas a Tove, o Ramiro e a Clemence. A Tove explica que tá uma desgraça lá fora, tá acontecendo o Titanic, e fala pro Franz que o capitão e o imediato sumiram, que alguém precisa comandar o navio. Franz, talvez você seja o próximo aí da lista. E aí o Franz manda o Oleg pra navegar, gente. Olha o nível. Por quê? Porque ele vai, na verdade, fechar as portas lá do fundo, lá embaixo, porque senão a água vai começar a entrar e daí não vai ter nada pra navegar. E como ele é mais forte, né, inclusive o Ramiro chama ele de Brutamontes, tem que ser o Franz que vai fechar as portas e ele fala, meu, só segura o leme reto e bora. E aí, óbvio que a Lingui vai com ele, porque, né, o grude, e a Tove vai com o Franz pra fechar tudo isso, né, o Oleg e a Lingui estão ali tentando navegar naquele caos, e o Harry assistindo tudo Big Brother ali na televisãozinha, e faltam 21 minutos pra simulação acabar. O Lucien começa a ter um ataque lá na Praça das Máquinas e a Clemence e o Jerome correm pra levar ele pra cabine pra pegarem o remédio e quando chegam lá, ele morreu. Aí, Henry e Ramiro, né, bom, vamos tacar carvão nessa fudida, só sobrou nós e bora, e bora. E aí começa a desabar um monte de coisa lá e o Henry é soterrado. Ele diz pro Ramiro que nunca entendeu como alguém tão leal e querido como ele se apaixonou por ele e que ele vai ficar melhor agora e... morreu. Aí ele morre, o Ramiro se desespera, a gente assiste, chora, toca uma música triste. E o que tá acontecendo, né? O que eu suponho? A simulação tá acabando, então os personagens estão morrendo, né? Porque a simulação vai acabar mesmo, então começa todo mundo a morrer pra finalizar esse ciclo. Na ponte, a Lingui ouve a voz da mãe chamando por ela, e ela sai correndo e tal, e acaba que o Oleg morre também nessa confusão. Eu morri! Morri! Morri!
O Anker quer fugir pra um lugar mais seguro com a Iben, mas, né, não é o que Deus quer pra gente, pipipi, os dois morrem. A Tove e o Franz vão lá tentar parar a água, o Franz salva a Tove e vai embora e morre afogado. Ou seja, em alguns poucos minutos, metade do elenco faleceu, então foi com Deus. Oleg, Lucien, Angel, Franz, Iben e Anker. A Maura e o Daniel vão numa sala e pegam o tablet. O Daniel explica que em todo o código existem atalhos e cheats escondidos. Cheat é isso, é o bug, é o jeito de tentar roubar o sistema. Inclusive, bug é inseto. Aquele inseto que estava ali, ó, o tempo todo, eu acho que era um bug, né? Era um erro do sistema. O menino e o Daniel levaram esse bug, esse inseto, hackearam o sistema para poder tentar sair do loop. Inclusive, eu acho que aquela cena aqui do começo que tem a xícara, que todo mundo levanta a mão junto com a xícara, também é um dos bugs do sistema, é um errinho que tá acontecendo. E estão faltando só 11 minutos para acabar a simulação agora. E ele pede o aparelhinho dele pra Maura, fala, agora você confia em mim, me dá meu controle aí. E ele insere um código no tablet. Ele diz que quando limparem a memória, tudo vai recomeçar e essa interação vai ser salva com as anteriores. Mas que dessa vez vai ser diferente porque o Daniel vai ancorá-los nessa. Então, espero, né, que eles vão se lembrar do que tá acontecendo. E ele fala que assim eles vão passar pela mesma porta e isso os dará mais tempo. Ele explica que isso já aconteceu várias vezes, que cada simulação dura 8 dias e nenhum navio nunca chegou ao destino. Então, aquele arquivo lá cheio de navio, nenhum chegou em Nova York. Enquanto isso, o imediato aparece na sala do Henry com o Elliot, o menino, e a pirâmide. Nessa hora, o Henry tá vendo as mortes lá nas TVzinhas e ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que toda vez eles cometem os mesmos erros e toda vez eles morrem porque não conseguem se livrar das emoções. E é isso que os torna fracos, essa é a maior falha da raça humana. Não se deve agir por amor, raiva, ódio. São apenas sentimentos tolos que poluem a mente. Hablou, hein? Agora quero ver fazer isso. E aí, o que estamos pensando aqui, né? Será que isso tem a ver com o sofrimento que ele passou com a esposa dele, né? Que deve ter já falecido. Então, aquela coisa assim, eu sofria, agora eu sou fria. E, gente, eu também tava com medo de quem tivesse morrendo na simulação tá morrendo na vida real. Só que, já foi explicado, mas acho que com essa fala do Henry fica um pouco mais claro, que toda vez eles morrem, ele falou, né? Então, pelo visto, nosso elenco não morreu, eles vão voltar na próxima temporada, porque eu tava com medo de ser tipo Matrix, mas pelo visto não é. A Maura e o Daniel chegam na cabine e não tem mais duto pra descer e procurar o Elliot. E aí a voz do Henry aparece no alto-falante e ele diz que o Daniel chegou longe dessa vez, que usar o Prometheus pra recuperar o acesso foi inteligente, mas que ele falhou e que essa reprogramação não vai ajudar. Todos no navio vão morrer e vão passar pra próxima simulação, tá todo mundo preso no loop e é isso. E ele diz que tá com o menino, com o Elliot, e que troca ele pela chave. Aí o Daniel pega a chave, diz que vai consertar tudo, deixa a aliança com ela e vai-te embora. Lá na sala dele, o Henry abre a pirâmide e tá escrito acorde. E ele diz que o Kerberos vai ser movido pro arquivo e a Maura o dará a chave e isso finalmente vai acabar. Aí acaba o tempo de desligamento, um redemoinho se forma, que nem a gente via, né, nas artes e tal, e o navio entra ali. Enquanto isso, o Ike tava lá fazendo vários nada, tomando uns bons drinks, esperando o episódio acabar, lá no Prometheus, que já estava no arquivo. Como que ele foi parar lá? Enfim, não sei. Mas ele estava lá, então ele vê o navio chegando, né? O Kerberos aparece ali. E aí, gente, tem inúmeros navios abandonados ali nesse arquivo. São, assim, mais de 50. Será que isso já aconteceu mais de 50 vezes? E aí os sobreviventes ficam encarando o Ike, então vamos relembrar aqui quem sobreviveu. A Maura, a Tove, a Ling Yi, a senhora Wilson, que tá meio podre, mas ainda tá viva, a Clemence e o Ramiro. E aí a Maura derrama uma lágrima triste e acaba o episódio. Tá, bacana. E agora? Bom, perguntas aí pro finale. O que diabos é essa turmalina? Será que é só um aviso que a simulação tá acabando, né? Ela vai crescendo até, galera, tipo, ó, vai acabar a simulação? Cadê o irmão da Maura? O Kieran. Todo mundo fala nesse cara, ele não aparece. Gostaria de saber onde está. E eu quero saber como funciona essa simulação. Porque eles vão entrando dentro de uma coisa da outra, parece que é real, mas não é. Então tá tudo ali criado na mente deles. Quero ver como que esse negócio foi criado. O que o Henry quer com essa simulação. E eu quero saber como que esse pessoal todo vai se ver livre desse ciclo. Será que eles vão sair da simulação? E o que tem na vida real, né? Por que eles estão ali dentro? Isso eu quero saber lá no próximo episódio. Coloque suas teorias aí nos comentários e bora pro próximo.